Você que já me acompanha aqui deve notar que eu tenho muita fé, né? Deus, ele colocou essa fé no meu coração. Fé também é um dom de Deus, vem dele essa fé. Mas ainda que eu seja uma mulher cheia de fé, há situações em que eu me sinto como à frente de um gigante. E me dá medo. E eu questiono não de colocar Deus na parede, mas querendo compreender, entender até mesmo como eu faço a oração frente a determinada situação. Porque eu entendo que, inclusive, frente aos gigantes, Deus reina. Só iremos passar por situações que Deus permitir. A palavra de Deus nos mostra isso em muitos momentos, de que há situações em que Deus nos conduz pelo fogo, nos conduz pelo deserto, porque tem um propósito nisso. E essa palavra, ela nasceu no momento em que me convocaram para orar por um menino que ainda está investigando sobre um possível câncer maligno. Não, foi encontrado já 3 nódulos no corpo dele. E a chance de ser maligno é muito grande. E quando chega um diagnóstico assim de um adulto, a gente já fica triste. Mas quando vem de uma criança, nos arrasa, gente, né? Porque nós pensamos, meu Deus, essa criança nem viveu, vai ter que passar por tudo que vai passar, um tratamento para câncer não é fácil, enfim. E nesse momento que eu fui convocada para orar, o primeiro baque é aquele susto, meu Deus. E daí, conforme as notícias vão chegando, parece que vai se agravando a situação e a gente fica assim, como eu oro, o que eu peço? Por quê, gente? Porque, em primeiro lugar, a vontade de Deus vai se estabelecer sobre a terra. E eu creio que Deus, antes mesmo de nós nascer, ele já tem um plano para nós traçado e já tem dias contados para nós. Mas ainda assim, na própria palavra de Deus, nós enxergamos um Deus que é relacionável, que escuta orações e que muda decretos através de jejum e oração. Só que naquele primeiro momento eu achei o gigante tão grande que eu fiquei com medo e eu não sabia nem direito como orar. E eu me apresentei na presença de Deus e eu comecei, meu Deus, o que eu oro, Senhor Jesus? Essa é a tua vontade, Senhor. Uma criança passar por tanta coisa triste, difícil, meu Deus do céu, né? Oro como, Senhor? Porque nesse momento a gente esquece tudo que já leu na Bíblia, a gente começa, meu Deus, oro como, peço como, o que eu faço? Me senti realmente acovardada e nem sou eu que estou passando uma situação. E nesse momento o Senhor me falou que eu vou passar aqui para você. E eu aprendi muito em relação a isso. E creio que você também vai aprender. Estou aqui para compartilhar aquilo que o Senhor me ensinou. O Senhor me lembrou de Davi e Golias. Na palavra de Deus, em 1 Samuel 17, relata a história de Davi. Davi era um moço aproximadamente entre 14 e 19 anos. Ele era um escolhido de Deus. No capítulo anterior fala ali que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Deus já tinha um plano para aquele rapaz. Mas antes dele sentar-se no trono, porque ele iria ser rei, Deus fez com que ele vivesse muitas coisas. E dentre elas, enfrentasse um gigante. E o Senhor me lembrou da história de Davi e de Golias. E você pode ler depois com calma. Eu vou falar aqui brevemente para mim passar as lições que o Senhor me ensinou. Mas nada como você ler a própria palavra de Deus. Na palavra nos mostra que Israel tinha o povo filisteu como inimigo e esses inimigos estavam afrontando o exército de Israel. E eles tinham um gigante de quase 3 metros de altura e esse homem começou a desafiar o exército que se alguém derrotasse ele, do povo de Israel derrotasse o gigante Golias, os filisteus tornariam-se escravos do povo de Israel. Mas que, se Golias derrotasse, o povo de Israel tornaria-se escravo deles. E na palavra ele diz que por 40 dias esse homem gigante aparecia na frente do exército de Israel, convocava eles para a batalha e os soldados, com muito medo, fugiam desse homem. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. E muitas vezes, situações que se apresentam na nossa vida, que surgem, são como esses gigantes que colocam medo no nosso coração. Mas o povo de Israel, ele era e ele é ali o povo escolhido de Deus. Porém, ele esqueceu-se quem era o Deus dele. Deus já havia feito muitas coisas pelo exército de Israel, pelo povo de Israel, mas o
povo ali, os guerreiros se esqueceram disso, e assim é eu e você na nossa vida muitas vezes. Ainda que Deus já tenha feito muitos sinais e maravilhas e milagres na nossa vida, nos esquecemos de quem o Senhor é, de quem nós somos filhos e filhas, amém? E eis que nessa história surge Davi. Davi era um jovem, ele ainda não fazia parte do exército, ele não podia, de acordo com a idade dele. Ele era escudeiro do rei Saul e ele era ali conhecido por tocar harpa, música para o rei. Quando o rei ficava atordoado, atormentado, Davi começava a tocar sua harpa e ali diz que Saul ficava tranquilo. Davi cuidava de ovelhas, das ovelhas do seu pai, mas teve um dia em que o pai dele mandou ele ir até os seus irmãos, porque os seus irmãos estavam no exército, estavam na batalha. E no momento em que Davi foi levar comida para os seus irmãos, ele viu esse gigante desafiando o povo de Israel e os soldados fugindo de medo. E quando Davi viu aquilo ali, ele disse assim: por que vocês estão com medo? Gente, vou resumir aqui, tá? Depois vocês podem ler. Davi era o caçula. Mas quando Davi viu aquilo ali, os soldados com medo, ele disse: por que vocês estão com medo? Por que estão fugindo? Ele está desafiando o exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Davi estava lembrando quem Deus era. Aqueles homens, aqueles guerreiros, aqueles valentes, haviam esquecido-se de quem eles eram. De Deus, do Deus Todo-Poderoso que já havia feito tantos sinais e maravilhas. E daí conta no capítulo 17, versículo 28, que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com Davi, né? E perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe não gostou de ver Davi lembrando os soldados de que aquele filisteu não era mais forte do que o Deus deles. Eliabe se incomodou ao ver Davi com coragem de enfrentar o gigante. E aqui uma lição que eu tenho que te passar é que quando nós estivermos frente a gigantes, tivermos que enfrentar gigantes na nossa vida, situações adversas, precisamos tapar os nossos ouvidos, inclusive acerca do que os nossos irmãos, tanto irmãos da fé quanto irmãos de sangue, pessoas muito próximas a nós, podem vir a nos falar. Precisamos tapar os ouvidos porque podemos ser influenciados por essas pessoas e deixar de ter fé de que Deus vai nos dar a vitória frente àquela situação. E Davi se mostrou um rapaz, um jovem muito corajoso, e isso chegou ao rei Saul. E Davi, quando chegou na frente do rei, novamente falou que tinha condição de vencer aquele gigante, porque ele sabia quem estava com ele. Eu vou ler a palavra aqui para você. Veja o que Davi falou para o rei Saul quando se apresentou diante dele. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E quero te dizer que nós não devemos ficar abatidos, seja com qual for o gigante que se colocar na nossa frente. Precisamos lembrar de quem Deus é na nossa vida, de quem nós somos filhos e filhas. Cristo venceu por nós naquela cruz, inclusive venceu a morte. O que isso significa, né? Ainda que morra, viverá. Mas Deus tem planos de paz e não de mal, e Deus ele pode reverter situações, reverter histórias, nos dar vitória, inclusive sobre a morte por mais um tempo aqui na terra. E a resposta do rei para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul estava enxergando com os olhos naturais, Davi era um rapaz despreparado. Mas Davi estava olhando com os olhos espirituais. Frente a gigantes, nós precisamos olhar para Deus e olhar com olhos espirituais, que a vitória não vem de nós, vem do Senhor. Veja o que Davi respondeu ao rei. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi estava aqui falando para Saul que já havia passado por outros gigantes na vida dele.
Davi, sendo tão jovem, já havia matado urso e leão. Há situações que nós vamos receber na nossa vida, que vão aparecer na nossa vida como o maior gigante de todos. Aquele era o momento que Davi, diante de Golias, para Davi aquele era o maior gigante de todos. Porém, Davi, ele não se intimidou, inclusive trouxe à memória situações que ele já tinha passado tão difícil quanto. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele não vai nos dar provação que nós não possamos vir a resistir e suportar. Há situações que já passamos que já nos fortaleceu e nos deu resistência, sabedoria e estratégia para vencer o que pode ser que venha aparecer na nossa vida. Lembre-se que Deus está contigo, que você é do Senhor e que você tem sim em Deus capacidade para vencer a situação que for. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação na família, pode ser uma situação profissional, não importa o nome do gigante, o que importa é quem é o teu Deus. Se o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna, em Cristo você sim tem a vitória. Já foi conquistada naquela cruz. Quero já começar te lembrando aqui algumas situações para mim não esquecer. Lembre-se de quem você é em Deus, filho de Deus, escolhido, escolhida desde o ventre. Lembre-se de quem Deus é. Quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Você conhece Deus? Você lê a sua palavra? Você o tem como seu Senhor e Salvador? Se você já teve uma experiência com Deus, lembre-se dessa experiência, lembre-se o que o Senhor já fez na tua vida. E se você ainda não tem experiência com Deus, peça a Ele, ore e diga, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser teu filho, tua filha. Através de Jesus podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Declare. Aqui na palavra deixa claro que o tempo todo Davi estava declarando quem era Deus e que em Deus ele podia vencer. E veja só quando Davi se colocou diante do gigante. Eu vou resumir aqui a história. Davi, quando ele falou com o rei, ele conseguiu convencer o rei de que ele poderia enfrentar esse gigante. O rei, inclusive, tentou colocar nele uma armadura, mas essa armadura ficou ruim em Davi. Uma porque Davi era menor, era pequeno, e outra porque ele nunca tinha usado uma armadura com espada, com, enfim, todas as vestes de um guerreiro. Davi dispensou toda essa armadura, foi num riacho, pegou 5 pedras para usar com uma funda. Porque Davi não tinha experiência de um guerreiro usando roupas de guerra, mas Davi tinha experiência de um homem que usava pedras e funda para espantar os animais, enfim. E ele pegou essas 5 pedras, ele foi diante do gigante e veja o que ele falou. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Quero te ensinar que tapar os ouvidos para o que vão te falar é importante e declarar o que vai acontecer também é. A palavra tem poder. Em inúmeros versículos o Senhor nos mostra que o que nós falamos tem muito poder. Deus trouxe a existência ao mundo e tudo o que existe através da sua palavra e nós também podemos trazer à existência aquilo que declaramos. Por isso é tão importante vigiar o que sai da nossa boca. E aqui na palavra diz, no versículo 48, quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando o rosto no chão. E ali Davi pegou, foi para cima, cortou a cabeça do inimigo e venceu. E a partir desse momento, a vida de Davi teve uma transformação incrível. A vida de Davi tem um antes e depois de ter enfrentado esse gigante. Então, não importa o inimigo que você estiver enfrentando, vá para cima do inimigo com a fé, a palavra de Deus e com o que Deus já te deu. Na hora de lutar, de enfrentar, você precisa se lembrar de tudo que o Senhor já te capacitou e já te entregou para vencer esse gigante. Então, no caso, por exemplo, de uma enfermidade, de um diagnóstico de uma doença séria, por exemplo, como a desse câncer,
o Senhor ministrou no meu coração que em nenhum lugar da palavra ele orienta nós a se entregar para uma situação difícil ou não orar clamando a Deus por um milagre. Só há incentivo de buscar o Senhor, de clamar, de declarar a bênção, de orar, impor as mãos pedindo pela cura. Se Deus fará ou não compete a nós compete fazer o que Ele nos ordena. Orar, expulsar demônios, declarar a cura, declarar a bênção. Pedir pela misericórdia e graça dele, é isso que a palavra nos incentiva. E devemos lutar contra o nosso inimigo até que o Senhor decida o que fazer. Não posso aqui ser hipócrita e falar que Deus vai curar a todos, porque não é verdade. O Senhor tem um tempo determinado para cada um. E Ele sabe o que vai fazer da vida de cada um. Mas a palavra dele nos orienta a orar, pedir, clamar, ter fé. Essa é a instrução. É disso que nós precisamos nos munir na hora de enfrentar o gigante. Davi, ele venceu o gigante porque ele não se comparou. Ele não ficou olhando para os soldados e dizendo, se esses homens estão com medo, então quem sou eu para vencer? De repente você pode olhar para situações, eu já vi tanta gente morrer dessa doença, dessa enfermidade, eu já vi tanta gente falir, quebrar o seu negócio, quem sou eu para ser diferente? Não, você tem que crer que Deus é contigo, que Deus pode te dar vitória, crer de todo o teu coração, não ter medo de ser decepcionado por Deus. Porque ou Deus vai te dar a vitória, ou o Senhor vai te entregar depois o consolo para aceitar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas no momento da guerra, no momento em que a gente é chamado para a batalha, é se revestir de força, fé e coragem e avançar no Senhor. Não se comparar. Lembrar-se de quem você é, filho, filha de Deus. Lembrar-se de quem Deus é, o Todo-Poderoso, e de que para ele não há impossíveis. Declarar de que a cura virá, de que o milagre virá, de que o recurso virá, de que Deus está cuidando, de que você está sendo cuidado de perto pelo Senhor, de que Deus reina e está soberano sobre o controle, declarar de que Ele vai mudar o cenário, de que as coisas vão melhorar, declarar com a sua boca. Tapar os ouvidos para aqueles que não entendem que Deus te chamou e te escolheu, que não entendem das coisas espirituais. E lembro que alguns irmãos mesmo, como na palavra disse, que o próprio irmão de Davi estava subestimando ele. Muitas vezes é um irmão, uma irmã da igreja que não entendeu ainda aquilo que Deus tem com a sua vida. Deus tem para a sua vida, Deus tem planos para você. E vá para cima com fé para vencer no nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Feche seus olhos. Santo Deus, eu te agradeço por essa palavra que nos encoraja a lutar contra os nossos inimigos, a lutar contra os gigantes que se levantam na nossa vida. E Pai, eu não sei que gigantes pessoas têm enfrentado aqui, Senhor, mas eu venho te pedir que o Senhor venha dar estratégia e vitória para os meus irmãos. Santo Deus, ao gigante da enfermidade, ao gigante dos transtornos emocionais, ao gigante do desemprego, ao gigante da escassez, ao gigante da falta de fé, Senhor. Eu não sei o nome do gigante, mas eu venho te pedir que o Senhor venha dar vitória, Pai, para os meus irmãos. Que eles venham a pôr em prática o que a Tua palavra nos orienta, Pai, e que eles venham a viver o sobrenatural na Tua presença, porque para Ti nada é impossível. Se eu estou aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, é justamente porque eu creio e eu já vi o Teu manifestar na minha vida e sei, Senhor, que o Senhor é bom e o Senhor é poderoso. E que essas pessoas que estão me ouvindo possam experimentar, Senhor, desse Deus bondoso e poderoso. E declarar, Senhor, a Tua bondade e viver um novo tempo. Aleluia. Eu quero te dizer que aqui, na palavra de Deus, a vida de Davi mudou quando ele venceu esse gigante. Há situações que se colocam na nossa presença, mas que se nós permanecer no Senhor, permanecer e vencer nele, virá um novo tempo para a nossa vida. Um tempo de abundância, um tempo de reconhecimento, um tempo de alegria, um tempo de renovo. Não desista. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, querendo Pai. Até o próximo vídeo.